4. Nós vamos iniciar aqui, o pessoal vai chegando por aí. Então, mais uma vez, bom dia, boas-vindas àqueles que estão conosco, escolheram estar aqui conosco nesta manhã, né? Vivendo aqui o momento mais crítico dessa estiagem, né? Setembro é sempre o mês mais difícil e outubro promete também muitas dificuldades até que o período chuvoso possa se iniciar. Mas, falando em iniciar, eu gostaria de pedir para a Secretaria Executiva, já que sempre temos novos membros participando aqui conosco, então coloque o vídeo com as instruções de participação nas nossas reuniões virtuais. Por gentileza, acho que a Tainá que está no comando conosco. Isso, bom dia, Alexandre. Já vou iniciar aqui o vídeo. Obrigada. Acho que está sem som, nós estamos ouvindo. Só um minutinho, não estava saindo o som, só um minuto. Okay. Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Muito obrigado, Tainá, pessoal da Secretaria Executiva, mais uma vez boas-vindas a quem estão entrando agora aqui conosco. Não esqueçam aí de registrar a presença no chat. E para esse início, eu gostaria de contar aqui os nossos coordenadores adjuntos, Paulo Tínio e Luiz Felipe, para também as suas considerações iniciais. Por favor, Paulo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião. Espero que a gente faça uma reunião bem proveitosa e que alguém apareça com a chuva, né? Abraço a todos. Felipe, por favor. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião da CPMH. Que possamos ter uma reunião bem frutífera e possamos deliberar aí sobre as novas razões dos nossos filhos. Boa reunião, obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Felipe, obrigado, Paulo. E vamos iniciar então a nossa... Eu vou compartilhar a tela aqui, Tainá. Você está compartilhando aí ainda? Já tirei. Ah, então tá bom. Deixa eu ver. Só confirme para mim se deu certo, que eu vou ter que pôr em tela cheia. Tudo certo? Perfeito. Então tá bom. Vamos dar início então à nossa 259ª, agradecendo a presença de todos, dando Chicão por aí, obrigado, Chicão, Matheus também lá, coordenador da Câmara de Saneamento, e tantos amigos aqui. Nesse momento, né, crítico da estiagem, setembro é sempre o mês mais difícil da gente atravessar as estiagens crônicas do PCJ, mas evidentemente em alguns anos, como esse que nós estamos vivenciando, o botãozinho do volume sobe um pouco, né, e aí, ausência de precipitação, das altas temperaturas, da baixa umidade relativa do ar, que aumenta muito a evaporação, e naturalmente as deficiências que a gente ainda tem nas nossas infraestruturas de saneamento, seja de qualidade ou de quantidade, até porque com pouca água no rio, acende com um refletor muito forte em cima da gestão qualitativa, né, para que a gente possa, apesar de pouca água, conseguir utilizá-la, e para isso precisa da mínima qualidade os diversos usos múltiplos que a gente tem aqui na bacia e convivem ao mesmo tempo. Mas vamos conversar bastante sobre isso ao longo da nossa reunião aqui. Bom, essa é a nossa pauta desta manhã, nessa reunião virtual, registrando também, agradecendo a presença aqui do Roberto Carneiro, da Agência Nacional de Águas, né? O Roberto sempre lá para setembro, outubro, aparece conosco, né? Quando, de fato, a situação se agrava bastante. Obrigado aí, Roberto, a Ana. A Ana esteve numa comitiva recentemente aqui com o diretor Nazareno, com o Humberto,
com a Cláudia e outros colegas da ANA, e puderam conhecer um pouquinho a gestão do Cantareira, além dos assuntos institucionais. Então também nosso registro aqui, a presença da ANA sempre fundamental nessa gestão compartilhada dos nossos rios interestaduais com os estaduais. Obrigado aí, Roberto, pela presença e fique muito à vontade. Bom, nossa pauta desta manhã, então, nós temos alguns informes, vamos olhar um pouco a situação da bacia. Como eu disse, foi um mês de muitas ocorrências, né? Ou seja, Paulo e eu não passamos sequer meio período desse mês que passou sem alguma ocorrência, sem algum relato, sem algum pedido, né? Ou seja, muito, né, intenso, diariamente, final de semana, enfim. Então nós vamos ter as ocorrências aí que a gente recebeu. A gente vai olhar um pouco para o volume do sistema Cantareira, né? O que sempre chegamos aqui em outubro, a gente faz uma avaliação se o volume possível, né, PCJ, vai ser suficiente, não vai, quais são os cenários, né, até para que a gente possa fazer tratativas aí com os órgãos produtores, né. Temos a apresentação dessa situação, as previsões meteorológicas, né, a Paulotina falou assim, temos chuvas no futuro, Jorge Mercante, Cimepar e GT Previsão vão trazer notícias para nós, e por último aí deliberamos sobre as nossas vazões a serem descarregadas nesta reunião, que é a penúltima antes do fim do período seco, né? A gente tem mais uma reunião que será presencial aí no mês de novembro, e a 30 de novembro é quando finda aí, né, diante da nova regra operativa, o período seco de gestão do sistema Cantareira. Então essa é a nossa pauta ordinária de hoje, mas fique muito à vontade, como sempre, esse espaço muito democrático para a gente, se tiver algum outro assunto, algum informe, fiquem sempre muito à vontade. Vou começar aqui com alguns informes da coordenação. Primeiro, agradecer os membros da CTMH que puderam estar conosco num webinar que nós realizamos aqui no dia 26 do 9, né, os comitês do PCJ realizaram, sobre resiliência e enfrentamento à estiagem, onde o governo do Estado de São Paulo apresentou os decretos e o programa lançado quanto ao enfrentamento das estiagens prolongadas, né, uma soma de ações aí de várias secretarias, tivemos a Secretaria da Agricultura, a Sala de Situação, nós, enquanto CTMH, e a própria agência que trouxe um pouco de editais de financiamento que estão abertos e que podem financiar a infraestrutura hídrica, proteção aos mananciais, uma série de frentes. Aqueles que não puderam participar, o evento está lá no YouTube, né? Basta entrar no YouTube da agência PCJ e é possível assistir quantas vezes desejar. Então, agradecendo os membros da CTMH que estiveram conosco, aqueles que não puderam, fica aí o registro para aqueles que possam. Sábado à noite, né? Não tem muito o que fazer, às vezes é uma boa dica aí de programa para assistir com a família. Um segundo informe importante também, como todos têm acompanhado aqui na CTMH, nós temos, junto com o GT Qualidade, a CETEP, muitas mãos, um processo de expansão da nossa rede de monitoramento automático da qualidade, né? Hoje, as bacias PCJ têm 4 estações automáticas de qualidade funcionando, com alguns parâmetros, uma na captação de Bragança no Jaguari, outra na captação de Atibaia no Rio Atibaia, outro no Rio Jundiaí e outro lá o Porto em Artemis, lá quase no final do Piracicaba, né? Hoje são essas 4 estações automáticas funcionando, onde qualquer um pode ter acesso através do sistema Cinqua. E, como vocês, membros, já conhecem, a gente, em virtude até da mortandade de peixe ocorrida no Piracicaba, houve uma aceleração da implantação de novos postos. Nós aqui aprovamos uma lista de prioridades, principalmente para esse trecho do Piracicaba, né, da Foz, do Jaguari, do Atibaia até a área urbana de Piracicaba, e demandamos aí, enquanto presidência do comitê CETEB, uma série de vistorias e trabalhos de campo, né, e a CETEB, junto com a agência, foi para campo, realizou a vistoria dos possíveis locais, né, porque é preciso olhar uma série de questões, né? Disponibilidade de sinal, se o trecho do rio permite, a segurança dos equipamentos, né? Não são esses equipamentos baratos, então muitas vezes a gente é obrigado a abrir mão de um ponto ótimo de monitoramento em prol da segurança dos equipamentos e uma série de questões. Então, a CETES foi para campo e nos recebemos aqui um ofício no último dia 30, né? 4 dias atrás, dizendo então que esses trabalhos iniciais foram feitos e que agora estão nas etapas de obtenção das autorizações dos proprietários das áreas, né? Isso também é um desafio grande, porque o proprietário da área tem que autorizar a instalação da estação lá e o acesso depois para as manutenções, etc. Então, essa é uma etapa que às vezes leva um tempinho também,
também a questão da batimetria das sessões, enfim, então está tendo aí os trabalhos desde o mês de agosto, junto com a agência, com a sala de situação, conosco, e muito em breve, então, teremos aí, vamos dizer, um orçamento, né, para que a gente possa deliberar no comitê 3 a 4 estações, uma provavelmente será lá na captação da BRK Sumaré, né, outra no Atibaia, ainda está uma discussão se a montante é ajudante do reservatório, de Salto Grande, provavelmente a montante, e mais 2 aí no trecho do Piracicaba, para que possa capturar os lançamentos do Ribeirão Quilombo, Ribeirão Tatu, Ribeirão Toledo, enfim, possa ter um processo, né, de alerta, inclusive, para a mortandade e outras questões também, não só para a mortandade. Então, muito em breve, a CETESB aí sinalizando, então, que tramitará isso lá na diretoria e encaminhará para o comitê para que a gente possa, aqui, enquanto comitê, deliberar recursos, né, que já há uma previsão orçamentária para que a gente possa, de fato, partir para aquisição e, em breve, a instalação dessas estações. Estou só dando esse feedback aqui, né, já que a gente aprovou a lista das prioridades, e as outras bacias hidrográficas não se sintam excluídas, porque, como a gente sabe, estão na lista para próximas etapas, como a bacia do Corbataí, o Jundiaí, embora já tenha uma estação lá, enfim, outros trechos, só que é preciso ir por etapas, porque custa muito caro e tem diversas demandas no comitê, então precisa escalonar um pouco isso no tempo, né? Então, feito aqui esse registro desse ofício que recebemos da CETESB. E, por último, no dia 1, antes de ontem, nós tivemos uma reunião chamada inicialmente, né, pelo próprio consórcio. Eu queria até passar para o Chicão fazer o informe lá na CEMIL, com a SP Águas, né, lembrando que o DAE agora foi extinto e agora há uma agência no Estado que cuida aí da regulação dos serviços hídricos, chamada SP Águas, que ainda está no processo, evidentemente, de transição, né? Em breve a gente vai até trazer aqui uma apresentação da SP Águas, mas eu gostaria de convidar o Chicão, né, do consórcio, para fazer esse informe e depois nós complementamos, já que o consórcio foi aí mobilizador para essa reunião acontecer. Chicão, bom dia e fique muito à vontade. Bom dia, Alexandre. Com certeza você é a pessoa correta para fazer os informes, mas pela sua gentileza, estivemos a questão de um mês num evento em São Paulo sobre o novo marco legal, encontramos a secretária Natália, ela nos disse que desejava abrir diálogo com a família PCJ. Através do colega Flávio Quartztenco, que poderá complementar a nossa fala, que nos acompanhou, Flávio, muito eficiente, entrou em contato com o gabinete e realizamos essa reunião que o Alexandre mencionou. Esteve presente a família PCJ, o presidente dos comitês, Luciano Almeida, Sérgio Razeiro, diretor da agência, Patrícia, diretora técnica da Fundação Agência, o Denis, secretário executivo dos comitês, e Alexandre Vilela, super Alexandre Vilela, com a participação especial, Flávio Quartztenco, Murilo Santana do consórcio e eu. Se esqueci alguém, vocês complementam. Nós não sabíamos exatamente qual seria a pauta. E, com certeza, o primeiro item de pauta, né, Alexandre, que nos deixou felizes, é que ela confirmou que, de certa forma, através de terceiros ou da imprensa, nós já tínhamos a informação. Foram assinados os documentos, os contratos com as empreiteiras para a continuidade das obras, das barragens Duas Pontes, em Amparo, e da barragem Jaguari, em Pedreira. Estamos aguardando para o dia 11 que o governador do estado esteja aqui nas bacias PCJ para oficializar a continuidade das obras. Então, já estamos convidando a todos os membros da CTMH, que eu acho que estar presente aonde o governador estiver, não sei se ele estará na barragem na construção da barragem de Amparo ou de Pedreira, ou se virá em Piracicaba, em função da sede do comitê ser aqui, mas aonde o governador estiver, eu peço a todos os membros da CTMH, das companhias de saneamento e dos usuários que estejam presentes. Nós temos que dizer obrigado, não é isso, Alexandre? Está envolvendo R$ 1 bilhão de reais, obras para 2 anos a contar de agora, e envolvendo também
tratamento na calha do Camamicá, envolvendo também tratamento terciário em Monte Alegre do Sul, em Amparo, entre outras. Então, eu diria que, fantástico. O Alexandre, que tem mais propriedade, pode complementar depois sobre o SAR-PCJ, mas sobre o SAR-PCJ, Sistema Adutor, que vai fazer a ligação dos reservatórios com a bacia do Atibaia, ela disse que está aguardando a conclusão de contratações que o próprio Estado tinha feito e em breve irá chamar a família PCJ para um diálogo. Falou também sobre as regionalizações, tendo em vista a destatização da Sabesp, ou seja, a privatização da Sabesp recente. Todo o mercado está aguçado, não sabe o que vai implicar isso. Tem a lei das regionalizações, né, e que estão em vigor até agora. A URAI, a unidade que já está constituída, organizada, é a URAI da Sabesp, mas faltam mais 3 ainda. Então seria isso. Alexandre, se você permitir, Flávio Fortes Tênico, o que foi que eu esqueci? Complementa, por favor. Não, acho que o Francisco já foi bem completo na sua fala e a gente está agora nesse estado de aguardarmos uma confirmação mesmo quanto a essa vinda do governador aqui para a bacia para realmente oficializar aí a retomada das obras das barragens de Pedreira e Duas Pontes. Nós estamos em contato lá junto ao gabinete da CEMIL, eles ficaram de nos confirmar exatamente a data, o horário, o local onde vai ser esse evento, e assim que a gente tiver essa informação, a gente compartilha com todos os membros aqui dos comitês. João Alexandre, e só fazendo um pedido especial, Sérgio Raveira, Francisco Laós, creio que o Denis também, e outros representantes de entidades do PCJ não estarão aqui dia 11, porque nós vamos participar da RIOB, da comemoração de 50 anos da política francesa de recursos hídricos. Então, Sérgio Raveira, Francisco Laós e outros colegas, Denis e outros colegas, não estarão aqui nas bacias do PCJ. Então, eu peço que, nesse encontro com o governador dia 11, que todos os representantes dos usuários estejam presentes para que eles saibam que as lideranças são importantes. Acredito que Alexandre Vilela não está indo para Bordeaux, então Alexandre Vilela estará presente e a diretoria. Já o Paulo Tini estará conosco lá em Bordeaux também, não poderá estar, mas o Felipe eu creio que estará, Jorge Mercante acredito que esteja também. Então, eu acho importante que as nossas lideranças e os nossos representantes dos usuários estejam presentes para dizer: obrigado, governador, estamos fazendo a lição de casa, o senhor está fazendo a sua lição de casa e juntos vamos caminhando rumo a evitar a escassez hídrica excessiva ou estresse hídrico insuportável. Seria isso, Alexandre. Muito grato, desculpa se me alonguei, e você complementa, porque se tem alguém que deu um show na reunião, chama-se Alexandre Vilela, com informações precisas, com dados consistentes, impressionou a secretária. Parabéns, Alexandre. Imagina, que é isso. Obrigado, Chicão, aí pelas atualizações, Flávio também, né? Dizer que o Alexandre Vilela também estará na agenda com as agências francesas, né? Então Alexandre Vilela não estará aqui também, Alexandre, meu Deus. O Super Felipe aí, né? Mas estaremos atentos, né? Evidentemente, nessa semana. Justamente nós estamos indo, né? Além da RIOB, a convite de algumas agências francesas, mais específicas da Loire-Bretagne, a convite pagos pela Loire-Bretagne, inclusive, para fazer algumas visitas à sala de situação, monitoramento, gestão de crise, justamente o que a gente está vivendo nessa troca de experiência. Mas só para finalizar esse ponto da reunião com a CEMIL, né, o Chicão falou de agradecer, é claro que nós fomos lá para agradecer a secretaria, a secretária, mas sempre para pedir também e pleitear. Né? Em relação ao SAR-PCJ, esse é o grande pleito, para que a bacia possa e participe ativamente do processo de construção do sistema adutor regional, até porque uma coisa é implantar a possível obra, né? Outra coisa depois é a operação dessa obra, aonde esses tubos podem chegar, né? Aquela ansiedade que muitos municípios estão, quanto vai custar isso para operar isso. Então, houve um pleito muito firme da comitiva PCJ, do ponto de vista de que o PCJ não quer um produto pronto que seja apresentado, e sim uma construção das possibilidades do arranjo institucional, quem vai gerir, como vai funcionar, né? Então, acho que isso ficou muito claro, o secretário entendeu e assumiu esse compromisso aí junto com a SP Águas, antigo DAE,
nesse sentido. Acho que houve um avanço e também algumas demandas PCJ foram apresentadas lá, né, em relação à barragem Piraí, né, a parte documental, principalmente do licenciamento ambiental, estava dependendo de uma autorização do IBAMA por uma continuidade de uma etapa. As boas notícias me parece que estão andando isso antes da CETESB do IBAMA. Pedreira também, lembramos um pleito de Pedreira, está logo adjuvante de uma das barragens aí em construção, quanto à modernização do sistema de abastecimento. Então também levamos uma série de pleitos, né, aqui da bacia, estão no plano de bacias, mas que estão mais urgentes, além dessa questão dos agradecimentos. Então acho que foi muito produtiva a reunião e agora, é claro, cobrar os encaminhamentos aí dos próximos passos e, de fato, como o Chicão Flávio disse, dia 11 está prevista a vinda do governador para assinar a ordem de serviço, já que os contratos já estão assinados, e há uma previsão de 20 meses de obra, mais 2 meses de enchimento, e claro que alguém deve estar fazendo a seguinte conta: bom, 22 meses vai dar mais ou menos no meio da renovação da outorga do sistema Cantareira lá em 2027, né? De fato é isso, né? Então nós vamos ter ao longo desse processo aqui, né, dessa trilha até 2027, onde vamos sentar para repactuar ou renovar os votos aí, vamos dizer, da outorga do sistema Cantareira, esse elemento novo, inclusive, né, seja para os municípios da bacia do Jaguari, seja para o sistema do Torto, que traria água para a bacia do Atibaia, nós vamos ter também construir as regras operativas para essas futuras barragens ao longo desse caminho, né? Então veja que tem muito trabalho aqui no CTMH, no sentido dessas novas barragens, além da parte de obras que o governo está conduzindo. Mas é isso. Alexandre, se me permite, Alexandre. Claro, Chicão. Eu acho importante complementar o seguinte: a secretária, nós não tínhamos combinado nada, não tínhamos nem informado para ela o que estava acontecendo no PCJ. Depois o Sérgio Raveiro, o Alexandre fizeram os complementos, mas a secretária disse o seguinte: vamos trabalhar com PPPs, parcerias público-privadas, inclusive com a operação depois que o sistema do Toro estiver existindo. Então seria importante que você, PCJ, começassem a pensar que a cobrança pelos recursos hídricos, né, que foi iniciada no PCJ em 2006, e como ela disse, nós confirmamos, com valores simbólicos, né, que ela pense em ter atualizações para valores mais significativos para fazer frente a essas demandas, dessas PPPs, que são as novas linhas de governo. Não existe mais paternalismo, agora é tudo parceria público-privada. E aí, o Sérgio Raveiro, o Alexandre e os demais colegas informaram que já está em curso, dentro dos comitês PCJ, né, através da Câmara Técnica Plano de Bacias, o grupo de cobrança, que já vem desde 2020 com interrupções pelo Covid, para aprovação de uma atualização modesta, né, Alexandre? Bem aquém do que havia sido previsto, inclusive por empresa de consultoria consultada, mas que nós estaríamos encaminhando para ter um reajuste, uma equiparação da cobrança estadual, com a cobrança de domínio da União. Mas sim, ouvimos atentamente ela nos dizer o seguinte: então vocês já estão em processo, então se preparem, porque realmente, né, que foi lembrado a exemplo das cobranças que existem na Europa, a cobrança pelo uso da água não é simbólica, ela tem a finalidade de reduzir o consumo, porque a gente resume o consumo pelo bolso, né? Se custa muito cara a água, a sua outorga é menor; se custa muito barato, a sua outorga é maior. Nós reduzimos de 2006 a 2010 em 40% as outorgas do PCJ, só em função da cobrança. Isso significa 16 metros cúbicos por segundo. Então ninguém está querendo ampliar os valores da cobrança para ter mais dinheiro. Sim, é claro, isso auxilia a manter o sistema, manter a agência de bacias, a liberar recursos para os usuários, mas acima de tudo, reduz o consumo, inibe o consumo, e numa região de estresse crônico nós temos que o tempo todo inibir o consumo. Como diz o Alexandre, trabalhamos com casas decimais de vazão. Então, só complementando isso, Alexandre, e deixando que o Flávio Fortes Técnico, pelo consórcio, ele pode disponibilizar aí o telefone e o e-mail dele, e a Vanessa, da Fundação Agência de Bacias, é que vão organizar a participação do PCJ dia 11 na recepção do governador. Nós já estamos articulando para combinar de irmos até de van e time fechado já, né? Claro que pronta, organizada, para que as palmas sejam também sonoras e simpáticas. Muito grato, desculpa se me alonguei. Regina Chicão, muito obrigado aí pelas atualizações.
Bom, na sequência eu gostaria então de passar aí para a Secretaria Executiva, para os informes da Secretaria. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Alexandre. Então, dando sequência aqui aos informes da Secretaria Executiva, a gente reforça com relação ao custeio de despesa de viagem aos membros dos comitês. Então, conforme o Alexandre comentou no início da reunião, né, a próxima reunião da CTMH é presencial, então a gente sempre faz esse reforço na reunião anterior em relação à concessão das diárias, né, para participação das atividades dos comitês, né, destinado ao pagamento de despesa com alimentação, hospedagem, locomoção urbana, no local de destino. Então, essas solicitações e as informações devem ser remetidas ao setor de custeio aqui da agência. A Natália vai deixar todas as informações aqui para vocês no chat. A quem são disponibilizadas as diárias? Membros, representantes de organizações civis, exceto empresas privadas, membro de entidade associativa representativa de usuários de recursos hídricos, coordenador e coordenadora adjunto das câmaras técnicas dos comitês e pessoa física sem vínculo ou representação nos comitês convidada a palestrar. Quais as condições para serem concedidas? Solicitar no prazo de até 5 dias antes da reunião, um anexo de documentos que justificam a necessidade da viagem, né? Como a convocação, né? A pauta da reunião, que sai dentro do prazo regimental ali, né? 7 dias antes. Para as reuniões plenárias, o prazo para solicitação é até 8 dias antes da reunião e prestar contas em até 10 dias após o retorno da viagem. Então, anexar os comprovantes de comparecimento, né? Cartões, passagens, registro fotográfico. E aí aqui a gente sempre reforça, né? Então, quando vocês chegam ali na reunião, a gente está ali com a lista de presença, né? Física. Então, a gente, quem solicitou a diária, para lembrar sempre na hora ali de assinar e já registrar ali, fazer a foto ali, pegar o celular e já fazer a foto, tá? Para utilizar ali como comprovação que esteve na reunião, né? E quando não serão concedidas as despesas que forem realizadas no município de residência do solicitante, o membro que estiver com a entrega do relatório de viagem pendente, não estar em dia com a entrega de lista de presença e atas aprovadas às reuniões ordinárias e extraordinárias, em caso de membro de coordenação da CT, e membro que estiver com pendências com cursos financiados pela agência. O membro que tiver reembolso de outras fontes de recursos. Então, as regras específicas estão ali nas deliberações, que está disponível ali no site dos comitês, né? No link que a Natália colocou aqui. As próximas reuniões dos comitês PCJ, então a gente traz aqui, tá constando ali na agenda no site dos comitês também, 14ª reunião extraordinária, conjunta das câmaras técnicas de planejamento, a CTPL, e do plano de bacias, né, CTPB, na data do dia 1º/11, na sexta-feira, às 9h30, né, o local Piracicaba, então é uma reunião presencial. E a 95ª reunião ordinária da Câmara Técnica de Planejamento, no dia 4/11, às 9 horas, essa por videoconferência. Então, a gente reforça que a participação não é obrigatória para não membros, né? Ficando apenas o convite. Aqui também a gente convida todos para participarem de próximos eventos aqui dos comitês, o 7º Seminário de Saúde Ambiental de Segurança da Água, visão de presente e futuro do saneamento básico. Então, aqui organizado pela Câmara Técnica, né, de Saúde Ambiental aqui dos comitês PCJ, a data, então, 29/10, uma terça-feira, vai ser por videoconferência também, às 9 horas, com transmissão pelo YouTube. Então, eles estão ainda organizando aí a disponibilização das artes e tudo mais, então mais informações vão estar disponíveis em breve aí no site dos comitês. E aqui a gente traz, né, lamentavelmente aqui a gente informa com grande pesar que o senhor Valdemar Bobo, um dos grandes nomes envolvidos na criação dos comitês PCJ, faleceu no dia 21 de setembro, em Rio Claro, aos 89 anos, ambientalista, conhecido por seu trabalho no Jornal Diário do Rio Claro e sua dedicação à preservação ambiental. Foi presidente do CONDEMA e do Instituto de Proteção Socioambiental da Bacia do Rio Corumbataí, o IPSA, que participa aqui, né, com diversos representantes dos comitês das bacias PCJ. Alexandre retorna a palavra, esses são os informes da Secretaria Executiva. Obrigada. Muito obrigado, Tainá. Fica aqui as nossas condolências ao Valdemar, à família do Valdemar, né? Para quem teve a oportunidade de conviver um pouco com ele, né? Lutador aí pela área da proteção aos mananciais, principalmente na bacia do Corumbataí, então um comitê
ter, com certeza, uma grande perda aqui, era sempre uma inspiração aqui. Então fica aí registrado nossas condolências a toda a família aí, do Aldemar, o Willi e todos aí, inclusive o próprio consórcio fez uma homenagem à família na última reunião plenária do consórcio. Muito obrigado, Tainá. Bom, eu não tenho aqui informe dos membros, então vamos iniciar nossa pauta ordinária. Só registrar também, a gente falou da CPPB, e agradecer a presença do Gustavo Prado, coordenador aqui da CPPB, pela SANASA. Já que eu falei do Matheus, coordenador de ensinamento, para não dar ciúmes, eu vou falar também do Gustavo, brincadeira. Bom, então vamos dar uma olhadinha na nossa ata. Eu pediria para que a Secretaria Executiva só coloque em tela a nossa ata que foi enviada a todos. Bom, está aí em tela a nossa ata da última reunião, foi realizada no dia 4/9, lá em Embrapa, em Jaguariúna, né? Eu consulto a Secretaria, o Felipe, se recebemos alguma contribuição à ata, correções. Da minha parte não, Alexandre. Aqui também não recebemos. Ok. Bom, então não havendo, a gente tem, né, coloca em apreciação a despeito da leitura da ata, como já é tradição aqui na CTNH, e coloco então a apreciação, além da dispensa da ata, da leitura, evidentemente a apreciação do texto que foi enviado a todos. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Se houver alguma objeção, abstenção ou contra, por gentileza, registrar aqui no chat. Não havendo, então está aprovada a ata e irá à publicação no site dos comitês PCJ. Prosseguindo aqui. Tainá, só confirma para mim se está em tela, por favor. Tá sim, tá. Ok. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na situação da bacia nesta manhã, né? Como todos estão vivenciando, né? Ou seja, razões bastante críticas, né? Algumas quase perto da mínima histórica, algumas na mínima histórica, e evidentemente que muitas dificuldades, seja pelos aspectos do nível, pelos aspectos da qualidade ou da quantidade de água propriamente dita, né? Mas, olhando aqui na parte superior da figura, esse é o dado de hoje das 7h30 da manhã, a bacia do Jaguari, né, que tem sofrido muito aí, principalmente no trecho médio final, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Os primeiros postos aqui, né, na afluência do reservatório, 467 lá em Pires, próximo ali Extrema, o F25B 395, ou seja, na ordem de 4 e pouquinho entrando no reservatório. Hoje nós estamos carregando 2,5 do reservatório Jaguari, né? Guaripocaba, Bragança, 2,33, Buenópolis, né, 2,43, lembrar sempre que esse é um posto de controle da gestão do sistema Cantareira, né, e sempre que baixa de 3, embora a meta seja 2 de piso, porque a regra traz o piso, né, baixou de 3, né, a gente já começa a ter muitas dificuldades a jusante nos usuários aqui, né. Bernardo Figueiredo ali próximo a Pedreira, 1,75, jusante, né, já chegando quase em Jaguariúna, 1,82, e lá em Jaguariúna, né, todos aqui que acompanham esse CNH, sabem que abaixo de 4 esse posto começa a gerar muitas preocupações e consequências para a jusante, naturalmente, para Jaguariúna, né? Eu não sei se o Ricardo de Jaguariúna está por aí, para que a gente possa ouvir um pouco também a situação lá de Jaguariúna. O Ricardo não está conosco? Tá sim, Alexandre. Então,